O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nosso pai, ou melhor, nossos pais, comeram maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Querido Padre Eduardo, queridos irmãos, queridas irmãs, logo após o Senhor Jesus ressuscitar, o Cristo ressuscitado manifestou-se diante dos discípulos e disse: ide pelo mundo inteiro, anunciai a boa nova, a boa notícia a todos os povos, em nome da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é isso que nós fazemos hoje. Esta é a nossa vocação. É isto que nos dá prazer. É isto que traz sentido para a nossa vida. E é claro, a nossa inspiração, ela vem dos céus. A nossa inspiração é o próprio Espírito Santo de Deus, que desde o início da igreja primitiva soprava a força, o ruá, o sopro divino de Deus no coração não apenas dos discípulos, mas também de homens e de mulheres. De maneira especial na primeira leitura, diante do coração de Estevão, homem honrado, homem distinto, escolhido pela igreja primitiva para ser um diácono, para ser um servidor, para anunciar Jesus. E foi assim justamente que esta obra aconteceu, que esta obra começou, não é, Padre Eduardo? Anunciando Jesus. E é isso que nos traz realização. Deus nos chama a isso, agora neste tempo pascal, a sermos suas testemunhas, a anunciarmos Jesus como Estevão fez, mesmo passando por situações difíceis. Na liturgia de ontem nós vimos, pessoas foram subornadas para que pudessem dar um falso testemunho contra este homem de Deus. Nem sempre é fácil anunciar Jesus diante da dureza de muitos corações, mas nós estamos aqui, gastando a nossa vida, gastando a nossa saúde, gastando os nossos melhores dias, porque nós acreditamos na palavra de Deus. Nós acreditamos em Jesus, o pão do céu. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Como é bonito nós ouvirmos isso. Um homem sensível à graça de Deus. Um homem cheio do Espírito Santo, que foi anunciar o ressuscitado, mas que encontrou uma gigantesca barreira, uma gigantesca resistência por parte do povo e das autoridades do seu tempo. A primeira leitura de hoje, em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, de 5 a 8, nos coloca justamente diante deste contexto, meu irmão, minha irmã, da perseguição e do martírio do diácono Estevão. Santo Estevão, primeiro mártir, primeiro santo, nós podemos dizer assim, da nossa igreja. E antes de ser apedrejado, antes de entregar a Deus plenamente a sua vida, ele disse: homens de cabeça dura, insensíveis, incircuncisos de coração e também de ouvido.
Vós sempre resististes ao Espírito Santo. Então as testemunhas deixaram as vestes de Estevão aos pés de um jovem. Quem era esse jovem? Saulo, São Paulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão clamou a Deus dizendo: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Assim como nós rezamos no Salmo, assim como nós nos lembramos da paixão de Jesus, em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. E Santo Estevão, assim como o próprio Cristo no alto da cruz, entregou a Deus toda a sua vida. Enquanto o apedrejavam, ele disse: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Dobrando os joelhos, gritou com voz forte: Senhor, não os condenes por este pecado, diz o texto. E ao dizer isto, morreu. Fora apedrejado de forma violenta, de forma cruel, de forma injusta, porque quis viver com dedicação e amor a mensagem de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, Padre Eduardo está há tanto tempo nessa caminhada e sabe melhor do que eu. Anunciar Jesus é algo maravilhoso. Anunciar Jesus é algo que traz alegria para o nosso coração. É algo que dá sentido à nossa vida. E eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser anunciando Jesus. De maneira especial nesse tempo pascal. Eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser anunciando o Cristo ressuscitado. O Cristo que veio, deu a sua vida, sofreu, anunciou o reino do Pai. O Cristo que no alto da cruz gritou e disse: Senhor, entrego a Ti o meu espírito. O Cristo que viveu todo o abandono na cruz, mas o Cristo que deu a sua vida por amor, para a nossa salvação. É esse Cristo que nos chama, esse Cristo que nos envolve, é esse Cristo que sopra sobre nós a força do Teu Espírito, do Espírito Santo de Deus. É esse Cristo que faz com que acordemos dia após dia, com alegria dentro do nosso coração, com esse desejo, com esse ardor renovado, em querermos anunciar o nome de Jesus a todos os povos. Mas eu digo uma coisa a você, e o testemunho de Estevão, ele vem justamente fortalecer isso que agora eu digo. Anunciar Jesus nem sempre é fácil. Quantas e quantas vezes nós enfrentamos momentos de cruz, momentos em que nos sentimos assim também, abandonados, momentos em que nos sentimos incapazes, momentos em que nos sentimos até mesmo cansados. Anunciar Jesus não é fácil quando nós gastamos toda a nossa vida, toda a nossa energia física e espiritual, quando nós gastamos toda a nossa fé. Anunciar Jesus não é fácil. Nós precisamos sim do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que diariamente renova em nós esta esperança, esta fortaleza, para que nós possamos fazer aquilo que o Cristo disse aos discípulos no alto do monte da Galileia: ide pelo mundo inteiro e anunciai o meu nome. Anunciai a boa nova, a boa notícia, o santo evangelho a todas as criaturas em nome da Santíssima Trindade. Estevão soube viver isso com fidelidade, com sensibilidade. Embora a primeira leitura nos fale dele, hoje não é dia de Santo Estevão. Dia de Estevão, no dia, pelo menos no Ocidente, nós celebramos no dia 26 de dezembro. Logo após o nascimento de Jesus, ele que é o primeiro mártir da nossa igreja. Assim como depois, todos os discípulos seguiram por este mesmo caminho, com exceção de São João. Todos os discípulos que conviveram com Jesus morreram martirizados. Isso mostra o quanto é difícil levar o nome de Jesus, especialmente aqueles que não querem se abrir a esta boa notícia. E é interessante que nós vemos Paulo no cenário do apedrejamento de Estevão. Colocaram as vestes de Estevão aos pés de Paulo. E no finalzinho da primeira leitura,
nós encontramos a seguinte afirmação: Saulo era um dos que aprovavam a execução de Estevão. Saulo estava ali naquele momento, antes da conversão. Nós bem sabemos, amados, que Paulo perseguia os cristãos, agia com crueldade, até que o Senhor se manifestou a ele mais à frente e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eis que São Paulo apóstolo tornou-se a grande segunda coluna da igreja, no anúncio da boa nova aos gentios, aos pagãos, aqueles que não conheciam o nome de Jesus Cristo. Eu me lembro do meu lema de ordenação, que está lá na carta aos Coríntios, que é justamente uma afirmativa de Paulo que dizia: ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Vejam só como Deus transforma a nossa vida, meu irmão, minha irmã. Veja só como Deus quer transformar a sua vida nesta manhã. Em Atos dos Apóstolos, Paulo é perseguidor, testemunha do apedrejamento, do martírio de Estevão. Já nas suas cartas ele mesmo afirma: ai de mim, se não anunciar o santo Evangelho. Pois é o Evangelho, a palavra de Deus, que traz alegria e que dá sentido para toda a nossa vida. Deixemos-nos ser guiados por este Espírito Santo, para que possamos cada vez anunciar Jesus. E nós sabemos que nós precisamos da força da palavra de Deus, precisamos da força da Eucaristia, da comunhão, deste pão da vida, para que possamos permanecer em pé em todos os momentos, especialmente nos momentos de dificuldades. No Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 30 a 35, somos colocados diante de uma sequência que nós já estamos acompanhando há alguns dias. Jesus, no alto da montanha, ele realizou o milagre da multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes. Isso, para que ele iniciasse uma grande catequese a respeito do pão da vida, a respeito da própria Eucaristia, enquanto sacramento de salvação. Veja bem, meu irmão, minha irmã, Jesus, antes de falar dele mesmo, antes de falar destes textos que são prefigurações do sacramento da Eucaristia, Jesus usa de uma pedagogia toda especial. Jesus primeiramente sacia a fome física da multidão. Jesus entrega o pão físico, multiplica os pães, os peixes, e nós nos lembramos deste episódio, aonde com fartura todos comeram, e sobraram ainda 12 cestos cheios de sobras diante deste milagre. Hoje o Senhor, ele responde à indagação do próprio povo após a multiplicação dos pães e dos peixes. A multidão pede sinais a Jesus para que pudesse acreditar nele. Então Jesus mais uma vez usa desta pedagogia. Primeiramente o pão físico, o pão material. E depois Jesus oferece o seu corpo. Jesus oferece a sua vida, o seu sangue, como pão, como caminho para a vida eterna. A multidão questionou Jesus dizendo: nossos pais comeram no deserto o maná, como está nas Escrituras. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus então responde: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu, é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Que nós possamos hoje correr ao encontro deste Deus. Mesmo em tempos de quarentena, mesmo diante da nossa privação, tempo de acompanhar a Eucaristia apenas pela televisão, pelos meios de comunicação, aqui pela Rede Século XXI, nós que durante toda esta pandemia, esta quarentena, criamos uma programação especial para que você não saia de casa, para que você reze conosco. E que comungue conosco, mesmo que de forma espiritual, neste tempo diferente de tudo aquilo que nós já vivemos, que nós já presenciamos. Mas a palavra de Deus não muda.
ela continua sendo a mesma. Eu sou o pão da vida. E hoje nós, sacerdotes, comungaremos por você, para você, e que você de casa, mesmo que de forma espiritual, possa sentir o pão da vida, alimentando não apenas o seu corpo físico, mas também toda a tua alma, todo o teu ser, todo o teu coração. Que o Espírito Santo continue nos enviando a missão, nos fortalecendo, mesmo diante daqueles que não querem aceitar a palavra de Deus. Que o Senhor Jesus continue usando da nossa vida como canal condutor da graça, para que todos recebam este alimento espiritual, para que todos recebam o pão da vida, o pão do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.